amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, que estejam saudáveis, que estejam com muita coragem para enfrentar esses momentos difíceis que nós estamos passando. Mas que vai passar, com certeza. Porque cada dia que amanhece, nós estamos mais perto de chegar ao fim dessa situação. Cada dia que amanhece, nós estamos mais próximos de poder retomar as nossas atividades. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, porque para muitos de nós vai ser um momento de recomeço, vai ter que ser um momento de reconstrução, de se reinventar. Muitos de nós vamos ter que conseguir um novo emprego, conseguir uma nova profissão, uma nova forma de ganhar a vida. E isso vai exigir de nós muita coragem, muita força, muita fé. Fé na vida, fé em nós mesmos, fé na nossa própria capacidade, fé nas coisas boas que poderão vir depois. E muitas famílias vão estar com dificuldades financeiras, então vão precisar se auxiliar umas às outras. Todos nós vamos passar por isso tudo juntos. E nós vamos nos espelhar naquelas pessoas que passaram por momentos tão difíceis quanto esse que nós estamos vivendo agora. Aquelas pessoas que passaram por período de guerra, que às vezes perderam tudo, tiveram que começar do absoluto zero. Perderam a casa, perderam o emprego, perderam a família, saíram disso apenas com a roupa do corpo, ou melhor, às vezes com trapos no corpo, né? Mas que se superaram, que reconstruíram a vida familiar, reconstruíram a vida financeira, reconstruíram a vida profissional e se tornaram pessoas bem-sucedidas e acabaram ainda deixando um bom legado para seus filhos. Então, é nessas pessoas que nós devemos nos mirar, né? Nós devemos usar essas histórias, esses exemplos da experiência que essas pessoas viveram e buscar dentro de nós a força para enfrentar tudo isso, porque a gente tem isso dentro da gente, né? A gente não pode deixar que essa dificuldade toda impeça que a gente consiga ver que dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe uma força enorme, uma capacidade enorme de superação. E nós vamos superar tudo isso com certeza juntos. Está certo? Muito bem, então nós chegamos ao terceiro vídeo dessa série, onde nós estamos falando a respeito do número da casa, do número de empresa e do que nós precisamos fazer para harmonizar a energia desse número com a nossa energia, com a energia da nossa família, com a energia daquilo que nós fazemos nesse ambiente, porque esse ambiente pode ser uma empresa, né? Então nós precisamos fazer isso, harmonizar tudo isso. Para quê? Para que esse ambiente seja mais sereno, mais tranquilo, para que haja prosperidade nesse ambiente. É esse o objetivo de nós encontrarmos o número ideal, né? A forma ideal de harmonizar esse número que nós temos, o nosso endereço. Então eu trouxe para vocês nesse vídeo algumas informações que durante essa semana surgiram algumas dúvidas, as pessoas me mandaram essas dúvidas. Algumas eu pesquisei, outras eu tive que perguntar para a minha professora, Ângela Rosa, né? Que antes a gente tinha o professor Carlos Rosa, como ele se foi. Nós temos agora a Ângela e ela nos orienta quando surge alguma situação que é totalmente inusitada, né? E eu vou passar isso, as informações que ela passou, inclusive uma orientação muito importante, muito interessante que ela me deu, eu vou passar para vocês, vou compartilhar com vocês no final do vídeo, está certo? Eu vou passar para vocês agora algumas imagens, porque eu acho que com o auxílio de imagens a gente consegue memorizar melhor as coisas, para que vocês consigam encontrar, se de alguma forma, no momento que vocês forem fazer o cálculo de vocês, se você já sabe o seu número de missão, ou se você tem uma empresa e você já sabe qual é o número da área de atuação e você quer harmonizar o endereço com esse número, então você vai poder fazer esse cálculo, né? Mas antes, olha, se você, mesmo depois desse vídeo aqui, onde eu vou procurar tirar todas as dúvidas, ainda ficar com alguma dúvida, não se acanhe em me mandar uma mensagem, em
Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode me mandar a pergunta, eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, está certo? Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber notificações, dê um joinha, deixe um comentário, porque não adianta eu ficar aqui falando daquilo que eu acho que é importante. O mais importante do que eu passar conteúdos para vocês é eu passar conteúdos que seja proveitoso para vocês. Então, mande um comentário, mande uma dúvida, coloque algum questionamento e assim eu vou poder direcionar os meus vídeos para aquilo que vocês realmente precisam, está certo? Então, observem aí junto comigo. Nesta placa aqui, nesta foto, né, que eu peguei lá no Google, nós encontramos aqui, olha, Rua Augusta, esquina com a Avenida Paulista, né? Todas as vezes que nós encontrarmos uma nomenclatura que designa uma rua, né, seja rua, avenida, alameda, travessa, praça, qualquer nomenclatura, a viela, né, nós vamos ignorar essa nomenclatura. Nós vamos utilizar apenas o nome que está associado a essa rua, correto? Então, nesse caso aqui, ela é da Rua Augusta. Nós vamos usar apenas a palavra Augusta. Nós vamos fazer como? Trocar cada letra pelo número que corresponde a essa letra. Vamos somar todos esses números. Vamos pegar essa somatória e vamos somar com o número do imóvel. Pode ser uma casa, pode ser uma empresa. Está certo? Aí eu peguei essa placa aqui, essa foto, que tem essas duas ruas, né? Rosas e orquídeas está escrito assim de uma forma bem maior, né? Com letras maiores, para identificar com mais facilidade. Mas o nome correto aqui é Alameda das Rosas e Alameda das Orquídeas. Então, neste caso, nós vamos utilizar apenas das rosas ou das orquídeas, está certo? Porque Alameda, como nós vimos, nós não utilizamos. E no caso de títulos, né, como acontece nesta rua aqui, nós vamos também já deixar definido isso. Olha, nesta placa nós vemos que tem Rua 6, Presidente Getúlio Vargas. Nós sabemos que quando se inicia um loteamento, né, mesmo antes de definir qual será a pessoa que será homenageada com o nome das ruas naquele bairro, são utilizados números para identificação dessas ruas. Então, se você ainda mora num lugar que ainda não tem um nome, mas que tem um número, então você vai utilizar apenas o número 6 mais o número do imóvel, correto? Visto que ela já tem o nome Presidente Getúlio Vargas, nós vamos utilizar apenas Getúlio Vargas. Por quê? Presidente é título, então todos os títulos também não serão considerados. Pode ser general, coronel, professor, doutor, todos esses títulos nós não vamos utilizar. Nós vamos utilizar apenas o nome, correto? Agora observe que nesse nome Getúlio tem um acento agudo na letra U. A letra U vale 6, o acento agudo vale 2, portanto, essa letra U vai ter o valor do número 8, está certo? Isso é muito importante. Agora, já nesta placa, eu trouxe essa foto para vocês, porque tem algo interessante nela. Observe que o nome está escrito ali abreviado, com letras bem maiores, né? Está J. Moreira. No entanto, o nome correto da rua é Rua Doutor João Moreira. Então, nós não vamos utilizar esse nome que está escrito aqui de forma abreviada. Nós vamos usar João Moreira, né? Doutor é título, não consideramos. E observe também que tem um acento tio aqui na letra A e que precisa ser somado também. Neste caso aqui também, desta Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, o nome Brigadeiro está escrito em destaque. Então, a maioria das pessoas conhece essa avenida como Avenida Brigadeiro. No entanto, para fazermos o cálculo, para identificarmos a energia desse ambiente, né, desse imóvel,
nós vamos utilizar o nome completo, Luiz Antônio, e não apenas o brigadeiro, porque brigadeiro é título e está ali apenas para facilitar para as pessoas encontrarem esta avenida, está certo? Aqui também, Rua Dom Pedro. Dom também é um título, portanto nós vamos usar apenas Pedro II, que é o nome que está sendo homenageado ali. Agora tem um caso que é interessante, olha, nesse caso aqui desta placa, Rua dos Clérigos, aqui não tem um nome, mas nós temos aqui apenas um título. Clérigo é um título. Então nós vamos considerar neste caso dos clérigos, está certo? Porque não tem um nome seguido ali do título. Então nós vamos considerar. Agora já nesta outra placa, onde está Rua Visconde do Rio Branco, Visconde é título, então nós não vamos utilizar. Embora do Rio Branco esteja falando de um lugar, nós vamos considerar isso como o nome da rua, do Rio Branco. Nesta outra placa, Rua São Bento, São é uma abreviatura de santo, né? Santo é título, portanto nós vamos utilizar aqui apenas Bento. Então, toda vez que tiver santo ou santa, nós não consideramos, apenas o nome, está certo? No caso de ruas com números, né, com datas, aliás. Aqui nós temos a data 25 de julho e a data 7 de setembro. São duas ruas que estão cruzando também. Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós somamos o número mais as letras. Trocamos as letras por números e nós fazemos a somatória completa e somamos com o número do imóvel. Observe também que às vezes a letra, mesmo que seja uma data, está escrita por extenso, né? E não apenas com algarismo, como no caso das ruas que nós vimos antes. Então, aqui no caso, é a Avenida 7 de Setembro, está escrita por extenso. Então, nós vamos escrever por extenso, trocar todas essas letras por números e fazer a somatória também. Aí surgiu uma dúvida para mim quando eu vi esta placa aqui. Porque a Rua 25 de Março está escrito com letras bem maiores aqui, com os algarismos 2 e 5, e na parte de baixo está escrito Rua 25 de Março por extenso. Aí eu fiquei com dúvida e eu pesquisei, né, e não consegui ter a certeza absoluta, mas encontrei essa outra foto onde está apenas Rua 25 de Março com os algarismos. Mesmo assim, eu perguntei para a Ângela e ela me disse o seguinte, que toda vez que tiver uma placa de datas e que essa data estiver escrita com algarismos em cima e por extenso na parte de baixo, nós devemos considerar a parte de cima, a parte que está escrito maior, que está com os algarismos. Então, nós somamos os algarismos, apenas nesse caso de ser datas, está certo? Outra coisa que eu achei interessante também passar para vocês é esse caso aqui, olha, que está nessa foto, né, que foi tirada exatamente quando estava sendo trocada o nome de uma avenida. A avenida se chamava Independência e passou a se chamar Presidente Itamar Franco. Então, toda vez que mudar de nome, uma rua ou uma avenida, nós precisamos também fazer novamente o cálculo para adaptar a energia, né? Porque mudou o nome, mudou a energia. Então, nós precisamos fazer o cálculo. Nesse caso aqui, agora, essa rua, nós teríamos que considerar apenas o nome Itamar Franco. Presidente é um título, lembre-se, né? E outra dúvida que me mandaram também foi a respeito de fundos, né? Uma moça me falou assim, olha, a minha casa, eu tenho uma casa na frente e eu moro na casa do fundo. Só que a casa da frente tem um número e a minha tem outro. Só que nas correspondências vem escrito o número e escrito fundos na frente. Então, eu orientei ela, né, que a palavra fundos deve ser considerada assim. Assim como no caso de quando tem uma letra, né, por exemplo,
A casa da frente seria 47A, a casa dos fundos 47B, então nós consideraríamos a letra B e a letra A também. Então, nesse caso, como o número da casa dela tem essa identificação na frente, né, de fundos, então nós vamos trocar todas essas letras da palavra fundos por números e juntar isso à somatória completa também. Agora, uma situação que eu levei para a Ângela para tirar uma dúvida, foi uma dúvida muito interessante, porque nós não vimos isso no nosso curso, não havia isso no curso, então foi uma situação inusitada e eu levei essa dúvida para ela e a orientação que ela me deu foi muito interessante, muito importante e que vai ajudar não apenas a mim, mas a todos vocês e que é muito legal. No caso, os pais compraram a casa no nome do filho, porque esse filho é um filho único e eles queriam evitar essa questão de inventário e tudo mais. Então a casa foi comprada no nome do filho. Acontece que esse filho se casou, ele já tem a casa própria. Então agora eles queriam saber, né? No nosso caso aqui, a casa está no nome do nosso filho, mas o nosso filho não mora mais com a gente. Eu tenho ainda que considerar o número de missão do meu filho, já que o nome da casa está no nome dele, que a casa está no nome dele. Então eu levei essa dúvida para a Ângela. E o que ela me disse? Ela me disse que toda vez que acontecer isso, ou que seja uma casa assim que tenha muitos moradores, você pode fazer com que a somatória completa resulte no número 2. Então, se a soma, por exemplo, deu 1, então você vai colocar uma letra que vale 1, que somada vai dar 2. Se, por exemplo, a somatória deu 9, então você vai colocar uma letra que vale 2, vai somar 9 mais 2 dá 11, só que não existe casa com vibração 11, então vai ficar com a energia 2. Por quê? Porque esse número 2, ele é harmonioso, perdão, com qualquer número de missão, com todos os números de missão. Ele é o único número que tem harmonia com todos os números, de missão. Então, se você ficar em dúvida, você pode utilizar esse recurso, né? Fazer com que toda a somatória, mais uma letra que você venha acrescentar, dê 2. Se a somatória da sua casa dá 2, isso é ótimo. Agora, se você é o único dono dessa casa e você quer deixar com a sua energia, então você vai colocar a somatória, né, com o seu número de missão. Mas, se não for possível, né, a somatória 2 já está perfeita também. Está certo? Eu agradeço do fundo do meu coração por vocês acompanharem mais este vídeo. Eu vou trazer mais vídeos interessantes para vocês aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada e até o próximo.